Pai, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui, Pai, única e exclusivamente, Senhor, para Te adorar, Te bendizer, Te glorificar, Pai. Que o Senhor é bem-vindo nesse lugar, Pai. Nós declaramos que o Senhor é bem-vindo, que nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós estamos aqui porque nós dependemos do Senhor. Nós estamos aqui porque a nossa caminhada de fé tem sido, Senhor, se tornado robusta, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos agraciado, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos dado uma visão, Pai. Vai clareando, Senhor, em nós essa visão, Deus. Vai colocando no coração de cada pessoa, Senhor. Vai colocando, Senhor, um norte para nós, Senhor, assim como essa igreja é uma bússola, Pai. Vai clareando cada vez mais, Senhor. Vai nos dando e revelando a Tua palavra. Vai iluminando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós só temos a Te louvar, Senhor, a Te bendizer, Senhor. Esse ano foi um ano tão difícil, mas ainda assim nós estamos aqui, Pai. Nós declaramos, Senhor, ouve, Senhor, a nossa oração, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor, e nos ensina com a Tua palavra. Em nome de Jesus, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Tu és bem-vindo aqui. Tu és o principal nesse lugar, Pai. Nós estamos aqui só por causa do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre uma retrospectiva, digamos assim, desse ano. Eu acredito que todos nós aqui vivemos algo que novo nas nossas vidas, porque nós estamos ainda vivendo um tempo de pandemia difícil. Eu conheço pessoas e me relaciono com pessoas que perderam entes queridos, que ficaram muito doentes, outras pessoas que se recuperaram, outras que infelizmente não conseguiram. Enfim, eu acredito que todos nós aqui temos parentes ou conhecidos que passaram pelo Covid ou que ficaram doentes, enfim. E então foi um ano bem difícil. Nós chegamos ao fim desse ano, nós somos vitoriosos porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos sustentou. E algumas pessoas, infelizmente, Ele levou com Ele. Eu queria passar só alguns números aqui. Há mais ou menos 76 milhões de pessoas contaminadas no mundo com o Covid. 76 milhões de pessoas. Sendo que no Brasil mais de 180 mil pessoas morreram por conta do Covid. E no mundo são mais de 1.600.000 mortos por conta dessa pandemia. Eu nunca passei por nada parecido. A gente sabe que tem alguns lugares do mundo que tem pandemias isoladas, digamos assim, de cólera, em países mais pobres, assim, né? E eu também quero aqui deixar nós, enquanto igreja, o nosso sentimento para as pessoas que nós conhecemos, para as pessoas que nos conhecem também como igreja, que nós lamentamos isso, de pessoas que perderam entes queridos, que perderam amigos por conta disso. E também dizer que nós temos orado em prol disso, para que Deus esteja nos sustentando, para que Deus esteja livrando de alguma forma disso tudo. Mas se nós estamos aqui é porque Deus tem nos guardado. E em nome de Jesus, que Ele continue nos guardando, que Ele continue enchendo o nosso coração de alegria, embora nós estejamos vivendo esse tempo tão difícil. Eu acho que o sentimento é bem parecido em todos nós, um sentimento muitas vezes de impotência, de falta de informação, de não saber o que fazer. Nós vivemos algumas coisas bem, eu acho que inéditas talvez. Nós temos dinheiro para comprar remédio, mas não sabemos que remédio comprar, porque não se sabe que remédio dá para essa doença. Nós talvez tenhamos dinheiro para viajar, para ir para onde a gente gostaria de ir, para, sei lá, viajar para fora do país, ou para visitar algum parente, e a gente não pode ir por conta disso. Então não é por falta de recursos e nem por falta de dinheiro, mas nós não podemos fazer isso. E esse sentimento de impotência, de incapacidade, um sentimento de que nós não sabemos o que
fazer. Tem pessoas que estão, infelizmente, na UTI, que estão morrendo e que estão passando por isso e que não têm o que fazer, porque é algo totalmente novo, porque uma vacina está sendo desenvolvida. E nós estamos vivendo isso e passando por isso. E eu, com muito cuidado, eu quero fazer um paralelo com esse sentimento. Cuidado, porque nós conhecemos pessoas que passaram por isso e que perderam entes queridos. Então isso é muito triste. Mas eu quero fazer um paralelo e trazer esse sentimento para o cristianismo, no sentido de que muitas vezes o cristianismo ele se trata de perda e não de ganho. Eu sei que talvez muitos de vocês aqui nunca, ou talvez pouco ouviram isso que eu vou dizer hoje sobre o cristianismo. Porque o que se prega muito sobre o cristianismo é que nós podemos, que nós fazemos, que nós acontecemos e que nós fazemos isso e fazemos aquilo e que Deus nos dê vitória e que Deus isso e que Deus nos dê algum jeito de fazer algumas coisas, de conquistar, de ter uma empresa bem-sucedida, de conseguir uma profissão boa. E eu não vou ser bem sério com vocês, isso não tem problema. Só que o cristianismo, muitas vezes, o que a gente vê no cristianismo, e quando a gente estuda a palavra, a gente vai ver que talvez o cristianismo ele não se trata só disso. O cristianismo muitas vezes ele se trata de um sentimento de impotência, de que eu não posso e de que eu não consigo. Muitas vezes se trata de dizer para vocês assim, ó, até aqui eu posso ir, mas além disso eu não posso. Eu quero ler um texto com vocês, que está na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12. E hoje eu quero falar com muita alegria do Natal. Embora eu esteja começando aqui com algo que aparentemente não é bem isso. Mas sabe, quando acontece esse tipo de coisa, a gente fica com um sentimento de que, puxa, eu não posso, eu tenho recursos, mas eu não tenho que remédio comprar. Eu tenho recursos, mas eu não sei o que fazer. A gente sabe quanto é difícil às vezes ter uma pessoa que está doente perto de nós e a gente simplesmente não tem o que fazer. Isso é um sentimento muito ruim, porque nós vivemos uma cultura de o que você quer, vai lá e compra. Se você não acha aqui, compra pela internet, vai chegar e vai chegar logo. Ou seja, é uma cultura de que sim, nós podemos. E algumas coisas nós podemos, e a tecnologia é boa em relação a isso. Mas eu quero trazer aqui um texto para vocês, eu quero ler com vocês aqui o que Paulo está dizendo, e que é algo bem interessante. 2 Coríntios 12, eu vou ler aqui, a partir do versículo 1. Você que trouxe a Bíblia pode acompanhar aí, e o Guilherme vai botar aqui também. Segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, Paulo falando, né? Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, aqui Paulo está falando dele mesmo, ele está falando em terceira pessoa, mas é dele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. Paulo falando do testemunho, Paulo falando da vida dele. Que ninguém pense de mim mais do que está vendo em mim, mais do que a minha vida está clareando para todos. Versículo 7.
Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. O cristianismo, nesse sentido, ele vai totalmente na contramão do mundo. O que Paulo está dizendo é que ele vivenciou coisas grandes, coisas indizíveis, que não tem palavras para dizer, que não tem palavras para falar para as pessoas. E ele não gostou até de ficar falando dessas coisas, porque ele não queria que as pessoas vissem mais nele do que o que ele vivia. E o que Paulo está dizendo aqui é que Paulo ele foi alguém totalmente, muito usado, que a gente vê, foi o cara que mais escreveu, não que mais escreveu, porque quem mais escreveu foi Lucas em quantidade, mas são 12 ou 13 cartas no Novo Testamento que Paulo escreve. A teologia que nós temos hoje é uma teologia bastante paulina. Então ele foi alguém usado por Deus, ele ia nas sinagogas e pregava, e as pessoas se convertiam, e ele falava de Jesus, e as pessoas eram curadas, eram saradas. E aí Paulo, ele ora para Deus e diz: tira de mim esse espinho na carne, que não se sabe exatamente o que é, tira de mim esse espinho na carne. E aí Deus fala para ele: a minha graça te basta. E o que Paulo fala é que, ele fala assim: quando eu sou fraco é que sou forte. Eu acredito que na vida do cristão, os momentos que a gente mais se aproxima de Deus, os momentos que a gente mais quebranta o nosso coração, os momentos que a gente mais se coloca na presença de Deus, que a gente mais ora, que a gente mais busca, são os momentos que a gente não está muito bem. Nós estamos falando de alguém aqui usado por Deus tremendamente para curar muitas pessoas. Muitas pessoas. E quando ele pede para Deus curar ele, Deus fala assim: ó, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite é: eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. E é claro que nós queremos a solução daquilo que a gente está passando, se não são coisas boas. Óbvio. Mas se Deus falar para você: a minha graça te basta, você pode ter certeza que aquilo que nós recebemos é algo que transcende esse mundo carnal. É algo que transcende a nossa vida, algo que a gente vê. Porque a graça se trata de algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Se Deus falar para você assim: ó, eu sei que você tem esse problema, mas a minha graça te basta, é porque a graça dele realmente basta. É porque isso é o suficiente para nós. É porque o momento que nós estamos dizendo talvez é o momento de dizer assim: mundo, olhe para cima. Como tem uma campanha: mundo, olhe para cima. Mundo, fique de joelhos e olhe para cima. Existe um Deus. Nós estamos vivendo uma cultura muito horizontal. Uma cultura que as autoridades não são mais autoridades. Hoje em dia as crianças de 10, 12 anos, elas veem o pai como alguém comum, não como uma figura de autoridade. E os avós, eles falam como se estivesse falando com um coleguinha de creche. A autoridade é cada vez mais decaída. É uma cultura horizontalizada e uma cultura desbussolada. O que nós vemos nesse texto aqui é que a revelação de Deus, ela deve produzir em nós não orgulho, e sim humildade. Porque Paulo teve uma revelação de Deus, ele foi arrebatado, e nem por isso ele saiu batendo no peito e dizendo: ó, eu vi isso, eu vi aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas ele disse: eu não vou me gloriar em mim mesmo, porque ele sabia que aquilo não vinha dele, não era produção dele, porque aquilo vem de Deus. Se Deus tem produzido algo em nós,
e Deus vai produzir muito mais, não é mérito nosso, é mérito dele. Eu tenho certeza que, sim, nós vamos implantar coisas maravilhosas aqui nessa comunidade, aqui nessa igreja, nós vamos sim, mas sabe, as pessoas têm um costume, né? Ah, eu ganhei aquela alma, eu ganhei a outra alma, né? Nossa, esse ano eu ganhei 5 almas, como se isso fosse, de fato, tivesse ao nosso alcance. Nós não ganhamos almas, Deus é que dá, Ele que produz isso, nós somos a boca dele falando, nós anunciamos, nós falamos. Nós vimos isso no texto, Paulo falando isso. A salvação que recebemos produz dependência, não autoconfiança. A salvação produz dependência em nós, não autoconfiança. Amém? Não, pastor, mas eu creio que eu sou salvo. Amém? E o que isso produz em nós? Dependência. Porque nós entendemos que isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios fala isso. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é mérito nosso, é dele. Nós dependemos dele, o tempo inteiro dele. O tempo inteiro dele. Efésios 2:8 fala isso. Nós alimentamos, e como? Ouvindo a palavra. Romanos 10:17. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A fé vem por? Aonde? No YouTube? Também ajuda. Mas ser igreja é diferente de ouvir palavra. Entendeu? Ser igreja é totalmente diferente de ouvir palavra no YouTube. Totalmente diferente. Sabe por quê? Porque quando nós estamos ouvindo uma palavra no YouTube, seja onde for, nós ouvimos a palavra e depois nós desligamos e não tem nenhum irmão perturbando, né? E não tem nenhum, né? É aqui que se aprende a perdoar, é aqui que se aprende as diferenças. Ora, se nós estamos no nosso quarto, ouve a nossa palavra no YouTube, eu desligo e vou dormir, ninguém me incomodou para eu perdoar, como é que eu vou aprender essa igreja? Não é verdade? Como que eu vou contribuir? No sentido mais amplo da palavra, se eu estou vendo uma palavra no YouTube. Não, é aqui que se aprende a ser igreja. Aqui se aprende a ser igreja. Quando nós picamos salada de fruta, quando nós servimos, quando nós tomamos a ceia juntos, quando nós ouvimos uma ou outra sugestão dos irmãos, quando pessoas chegam antes para limpar, para que a gente chegue e esteja limpinho, cheiroso, quando a gente junta cesta básica para entregar para as pessoas que precisam. Isso é ser igreja. Ouvir palavra no YouTube não é ser igreja. Não tem nada a ver com ser igreja. Absolutamente. Ser igreja é ser um corpo. Ser igreja é ser um corpo. E onde é que eu vou começar a falar de Natal aqui? Depois disso tudo. Que eu estou dizendo que nós vivemos um momento difícil de pandemia, que o sentimento é de impotência, de não saber o que fazer. E que muitas vezes nós nos apegamos à graça de Deus, porque não tem o que fazer. Que nós dependemos dele e esse sentimento de estar dependendo de Deus, de não saber o que fazer, é um sentimento bom. E o que Paulo está falando aqui é, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, para que ele não se exaltasse. Deus falou, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você está se sentindo fraco, impotente, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O título dessa mensagem é Natal, a falência da morte.
Natal, a falência da morte. Eu gostaria que você abrisse em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Que agora a gente vai fazer essa transição aqui do Natal sobre tudo o que eu falei agora. Até agora. Isaías capítulo 9, fala assim, a partir do versículo 2. Isso aqui é uma profecia messiânica, ele está falando de Jesus. Isaías capítulo 9, verso 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizesse crescer a nação e aumentasse a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha. Pois tudo destruísse o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo, porque um menino vos nasceu. Um filho foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso é uma profecia de Isaías, que ele está falando sobre Jesus, das coisas que iriam acontecer. Ele está dizendo que toda tristeza ia se transformar em alegria. Que a alegria ia ser como despojos da guerra, que eram divididos entre os guerreiros. Como coisas que nós ganhamos. Despojos de guerra é coisas que se ganha. Que agora todo o jugo vai ser tirado nossos ombros, porque agora o maravilhoso, o conselheiro, Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz, ele ia vir. E ele veio. Ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele curou, ele sarou. Era um menino, falou aqui, né? Um menino vos nasceu. Um menino cresceu, cumpriu a lei, morreu e ressuscitou, para que ele pudesse vencer a morte. O menino vos nasceu. Independentemente do tempo que nós temos vivido, do tempo que nós estamos vivendo, Jesus nos deu totalmente a vitória. A vitória no sentido de que nós éramos, a Bíblia fala, como um sepulcro caiado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E hoje nós podemos viver. E hoje nós temos vida e alegria. E nós somos sarados, curados. E Ele nos tirou do vale de sombra da morte, para que nós pudéssemos ter vida, alegria, e para que nós pudéssemos estar aqui e sermos livres, livres de todo o pecado, livre de toda a injustiça, e um dia ir morar com Ele. Para finalizar aqui, eu quero ler o finalzinho de Lucas. Finalzinho do livro de Lucas, no capítulo 24. E o versículo 44 até o 53. Lucas 24, do 44 até o 53. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. Tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E quem em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas.
Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aqui Jesus já estava indo, ele já havia cumprido. Então o Natal, ele fala de um Deus que, embora algumas pessoas falem que ele supre tudo, não. Que às vezes ele vai dizer para nós, a minha graça te basta, mas ele molda o nosso coração, ele nos dá uma visão, ele guia os nossos passos, ele guia as nossas vidas, ele nos sustenta, ele cuida de nós. Mas às vezes ele vai dizer, a minha graça te basta. Mas Deus mandou esse menino, e hoje nós podemos usufruir daquilo que ele fez. Ele venceu a morte, e por isso que hoje nós podemos comemorar o Natal. Porque um dia Deus enviou o seu próprio filho, e ele nasceu, e ele cresceu, ele viveu aqui, e ele pagou os nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou. E sabe, isso é o suficiente para nós. Isso é o suficiente para nós. Jesus, Todo-Poderoso, ele veio e morreu em nosso lugar. Ressuscitou para sempre. E a Bíblia fala que por causa disso, nós temos a vida eterna. E a vida eterna já começou. Eu coloquei aqui no meu esboço uma ilustração. Eu não sei se vocês já viram, mas tem algumas pessoas, alguns artistas, que eles montam algumas figuras de dominó, sabe dominó, né? Bem grandes assim, algumas figuras. E aí tem uma figura com dominó, quando ele está assim, na vertical. E aí alguém toca em naquele primeiro dominó, e aquele começa a cair sobre os outros, e vai formando uma nova figura. E aquilo vai formando uma nova figura e forma uma outra imagem, aquilo que não havia ali agora passa a existir. E essa ilustração a gente pode usar para o cristianismo. Chegou algum dia nas nossas vidas, ou vai chegar na sua vida, algum dia chegou na minha vida, que Jesus pegou esse dominó que estava dessa forma, e ele tocou nesse primeiro. E ele tocou no meu coração de uma forma que, a partir daquele exato instante, toda a figura e toda a minha vida mudou. Se havia uma figura de morte, se havia uma figura de falta de perdão, se havia uma figura de que não brotava vida, de que não clareava, se havia uma figura escura ali, quando Jesus toca nessa primeira peça, vai formando uma outra imagem. E a outra imagem que Jesus tem o poder de fazer nas nossas vidas é uma imagem de vida, é uma imagem de alegria, é uma imagem de luz, é uma imagem de tudo aquilo que vem do céu. A partir desse exato momento que Deus tocou nesse dia na sua vida, ou que quem sabe Ele vai tocar ainda, Ele vai empurrar essa primeira pecinha, e tudo isso vai desencadear em coisas novas, em coisas muito mais lindas, e tudo isso vai fazer com que a nossa vida mude totalmente, totalmente. E isso só Deus tem esse poder, só Jesus pode fazer isso por nós, em nome de Jesus. E para nós, talvez essa pecinha foi o dia que o nosso Deus nasceu, que veio em carne, e que Deus tocou essa primeira pecinha e mudou a história da humanidade. Hoje nós temos possibilidades que os profetas não tiveram, que quem sabe entrar no nosso quarto e orar, e a presença dele vai estar lá, porque o véu se rasgou e nós temos essa possibilidade. Em nome de Jesus, que essa palavra, uma palavra de um Deus vivo, esteja no seu coração, que às vezes, talvez Ele não vai fazer a nossa vontade, que Ele vai dizer, a minha graça te basta, mas acredite, a vontade dEle é sempre melhor, sempre melhor, sempre melhor, em nome de Jesus.